Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 20 a 24. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Muito bem, meus amados, que nos prestigiam nesta programação, que aliás ela é toda preparada, objetivando abençoar a sua vida. E eu tenho hoje uma palavra, acho que de acordo com o feriado que estamos vivendo essa semana, que trata exatamente da morte de Cristo, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Não se sabe exatamente a data certa em que aconteceu esse grande, talvez o maior episódio bíblico, que foi exatamente a morte e ressurreição de Cristo. Mas o que nos importa é saber que, de fato, Cristo morreu e ressuscitou. Nós já falamos muitas vezes, e você sabe muito bem, que Cristo Jesus veio ao mundo, dentre todas as razões, ele veio aqui para dar a sua vida em favor da humanidade. O apóstolo ou o grande pregador João Batista, um dia olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já sinalizando a razão da vinda de Jesus, que ele seria sacrificado em favor da humanidade. O próprio Jesus falou: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. O Senhor nunca negou essa realidade, que ele viveria pregando o Evangelho, realizando os seus milagres, ensinando a palavra de Deus, mas que finalmente daria a sua vida em favor de todos os homens. Aliás, um dia, quando Jesus textualmente afirmou que ele iria passar pela morte, o apóstolo São Pedro repreendeu duramente: jamais irá acontecer isso contigo. Então Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. É certo que Cristo Jesus caminhou para Jerusalém, subiu àquela grande cidade, muitas e muitas vezes ele fez isto, mas agora Jesus o faz à véspera da festa da Páscoa. E ele seria o Cordeiro Pascual que seria de fato sacrificado em favor da humanidade. A Bíblia diz que eles soltaram Barrabás e mantiveram Cristo Jesus preso. Aquilo tudo era muito sintomático do que iria acontecer com Cristo Jesus. Nós sabemos que quem matou Jesus não foram os religiosos do seu tempo, os saduceus, os fariseus, os judeus, nem foram os romanos, soldados romanos. Quem levou Jesus ao sacrifício à cruz foi o meu e o teu pecado. O nosso pecado foi que conduziu Jesus àquela situação de sacrifício. Um representante da raça humana teria que praticar um ato de justiça para aniquilar todos os desmandos, corrupções e pecado que a humanidade havia praticado e que iria praticar também no futuro. Jesus então ofereceu a Deus em sacrifício em favor da humanidade. Morto, tirado da cruz, ele foi acolhido por um senador, José de Arimateia, que emprestou aquela sepultura que ele tinha ao pé daquela montanha, ali no Monte Calvário, e colocou Jesus naquela sepultura. Ali, de certa forma, morreram as esperanças dos apóstolos. Muita gente que seguia Jesus ali findou a sua esperança, a sua fé, a sua alegria. Cada um voltou para a sua cidade de origem.
mas Jesus havia dito que ele morreria e iria ressuscitar. Mas na angústia da morte de Jesus, as pessoas nem estavam lembrando mais dessas colocações que o Senhor Jesus havia feito. Agora sabemos sim que na manhã do terceiro dia, Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos para nunca mais morrer. Com muitas infalíveis provas, ele apresentou-se redivivo a muitas pessoas. Agora eu quero perguntar, qual a razão da morte de Jesus? Sabemos que foi para pagar as nossas culpas, foi para redimir a humanidade, foi para praticar um ato de justiça em favor do homem e da mulher, para que agora pela fé possamos abraçar a justiça de Cristo e sermos aceitos por Deus. Mas qual a razão da ressurreição de Cristo Jesus? Ou quais as razões que Jesus ressuscitou? Em primeiro lugar, ele ressuscitou para cumprir a palavra profética dita lá no Salmo 16. Deus não vai permitir que a sua alma permaneça no Hades e nem que sua carne, o seu corpo, veja a corrupção. Estava escrito a respeito de Jesus que o seu corpo não iria decompor-se em uma sepultura. Eis que Jesus então ressurge para cumprir a palavra profética do Antigo Testamento e para cumprir a sua própria palavra que havia dito que ele morreria, mas que ele também iria ressuscitar dentre os mortos. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos para garantir a veracidade da nossa pregação. O apóstolo São Paulo escreveu aqui aos Coríntios dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não tem sentido a mensagem do cristianismo. Falar de um Cristo morto não tem sentido nenhum. Mas Cristo ressurgiu para dar veracidade, autenticidade à pregação do Evangelho. Mas Cristo ressurgiu dentre os mortos também para garantir a certeza, a segurança da nossa fé, da nossa salvação. Paulo diz aqui nesse texto aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E sabemos todos que a nossa fé não é vã no Senhor, porque Cristo ressurgiu para garantir a esperança da igreja, para garantir a certeza da nossa convicção de fé. É por isso que ele ressurgiu dentre os mortos, para cumprir a palavra, para dar veracidade à pregação do Evangelho no mundo inteiro. E também ele ressurgiu para a garantia da fé daqueles que creem no seu nome. Mas também Jesus ressurgiu dentre os mortos como garantia da nossa própria ressurreição. Porque Cristo, a Bíblia diz aqui, foi as primícias. Primícia é a primeira parte da colheita. A colheita já madura, pronta, então é colhida antes da grande colheita. Isso garantiria a colheita futura. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os santos que dormem em Cristo Jesus, que morrem em Cristo Jesus e que também irão ressuscitar à semelhança de Cristo. Há todo um projeto de Deus estabelecido através dos séculos e nada e nem ninguém pode impedir a ação, o mover de Deus no curso da história. A morte e a ressurreição faz parte desse projeto de Deus. A nossa própria ressurreição faz parte do projeto de Deus. Cristo ressurgiu, reina, governa, comanda, salva, cura, liberta. Mas a palavra diz que terminando o seu ministério, ele devolverá o poder ao Deus e Pai de Cristo Jesus. Então virá o fim. Nós aguardamos a gloriosa volta de Jesus para buscar os santos. Muitos estarão vivos no dia da volta de Jesus. Muitos santos estarão mortos e sepultados. Mas ao estrugir da trombeta de Deus, à voz do arcanjo, a Bíblia diz que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados, subiremos todos a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre na eternidade com Cristo Jesus. Vale a pena crer, confiar e descansar em Deus, porque o Senhor é fiel. Que Deus nos abençoe e que possamos crer sempre no Cristo vivo e ressurreto. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Sementes de